Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá, estamos então hoje aqui para falar sobre a ferramenta Firme e Gentil na prática. E eu vou começar com uma reflexão. Eu li um stories ontem da Iriana Rigol falando: as pessoas não se espantam ao ver violência, mas se irritam ao ver amor. E isso me pegou de um jeito bem forte. Eu acho que é um dos principais propósitos, talvez, de eu querer falar disso, é de ajudar a aumentar esse movimento, né, de criar crianças realmente com respeito, com amor, com afeto. E, e é isso, né, a gente acostuma mesmo tanto com a violência que a gente acha normal. E eu acho que isso é uma das coisas, talvez que pra mim também, quando a gente pensa na prática dessa ferramenta Firme e Gentil, uma das coisas que talvez tenha mais atrapalhado ou que tenha sido mais difícil pra mim. A gente se acostuma com pessoas autoritárias à nossa volta. E a gente se acostuma que esse jeito de falar é normal. Então, para que a gente mude o nosso jeito de se comunicar e para que a gente realmente consiga ser firme e gentil, a gente precisa passar por enxergar isso. Enxergar que, puxa, o jeito que as pessoas estavam comunicando comigo era realmente muito autoritário. Não estava sendo respeitoso. E às vezes isso dói, porque isso passa por você rever, né, muita coisa assim da sua vida, tal. Mas é válido. E a gente aprende, e a gente entende também um pouco mais as. Que todos temos limitações, né? E que talvez ah, existam algumas limitações que. Existem limitações das pessoas que elas sentem que elas precisam ser autoritárias para ser autoridade. E é muito diferente, né? Esse conceito. Então, ser autoritária é quando, né, é o se impor em cima do outro para conseguir o que você quer. Seja através do grito, seja através da força física, seja através, às vezes, né, por exemplo, no trabalho, de um poder, né, de um poder político, de um poder sobre que a pessoa exerce sobre você ou sobre a tua vida. O ser autoridade passa pelo ponto de ser respeitado, de você ser respeitado. Mas não porque você gritou mais alto, mas porque a pessoa que tá vendo você como autoridade te respeita, te enxerga como alguém que tem um conhecimento X ou Y, ou te enxerga como alguém que pode, que é capaz de guiá-la, que é capaz de orientá-la. E a gente quer ser para os nossos filhos a autoridade. O que eu já li, né, em livros de disciplina positiva, a autoridade amada. A gente não quer ser autoritário, a gente não quer ser temido. O autoritário exerce autoridade através do medo, através do poder, da coação, da força, né? Do ser maior. E a gente não quer ser essa, na educação respeitosa, a gente não quer ser essa autoridade, a gente quer ser a autoridade amada. A autoridade que é autoridade porque consegue mostrar o caminho, porque consegue dar segurança, porque consegue mostrar o limite de forma clara, porque consegue acolher também. Porque tá ali, né, como um mestre que tá ali para nos ajudar. E então acho que esse para mim foi o primeiro ponto muito grande, assim. E eu tô falando isso, eu tô contando só um pouquinho, né, gente? Se eu fosse abrir aqui todo o relato, e a gente ia ficar horas, mas foi um ponto muito grande de transformação pessoal, de entender e enxergar desse passinho pro lado, não foi um passinho, foi um passão, de entender e enxergar essa diferença entre autoritarismo e autoridade. Entre o que eu escutava como sendo normal, ou né, esse jeito que as pessoas falam com a gente e que a gente acha normal, de eu começar a entender, opa, não, isso daí é autoritário. Essa pessoa tá
usando do poder dela de alguma forma em cima de mim para me manipular ou para fazer o que ela quer que eu faça, sem me respeitar. Isso não é só com os nossos cuidadores quando a gente era criança, isso existe o tempo inteiro, existe com um amigo, existe com um parceiro, existe no trabalho, né? Mas é importante que a gente perceba isso e tenha essa consciência para que a gente consiga implementar e praticar e exercer uma educação e uma comunicação firme e gentil. Uma outra coisa que é muito difícil e que tenho certeza que isso passa por todos nós, não só comigo, isso deve acontecer. No mundo, quando a gente decide, no mundo de hoje, decidir criar uma criança com acolhimento, com respeito, ainda é ir contra a corrente. Ainda é mal entendido, porque a maioria das pessoas ainda tem a visão de que isso é não dar limite para a criança. De que se você não tá sendo firme, grosso, gritando, falando forte, se você fala e a tua criança não obedece, né? O tal da criança obediente, esse é outro ponto. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vale a pena fazer outro, eu acho. Se a criança não te obedece como deveria, entre aspas, já é mal visto pela sociedade, né? É muito, muito normal o autoritarismo. Tivemos uma visita, só um pouquinho. Então, é muito normal o autoritarismo ser considerado como ok, como padrão, né? E se você não tem esse pulso, né? Na hora de educar a sua criança, muitas vezes te cobram, né? Nossa, mas você tá sendo muito mole. Nossa, mas falou assim, fica aí falando, não resolve nada. Muitas vezes eu escuto isso. E eu acho que as pessoas não têm tanto esse entendimento do que é ser permissivo, do que é ser autoritário, do que é buscar esse caminho do meio. Porque muitas vezes esse ser firme e gentil, ou seja, o limite tá claro, mas você tá colocando o limite de forma gentil e respeitosa, muitas vezes isso é considerado quase que como uma criança não ter limite. E aí me chama muito a atenção o quanto, né, que tem a ver com aquela frase que eu falei, o quanto que a gente realmente se acostumou com essa violência a ponto de não conseguir enxergar que o limite pode sim ser dado de forma gentil e ele vai ser entendido. Mais que isso, quando existe essa conexão e esse respeito, a criança tende muito mais a colaborar, muito mais a respeitar o limite, muito mais a te enxergar como uma autoridade amada. E é uma das coisas que eu acho que a gente mais tem que mudar no mundo, é essa visão e esse entendimento, né? Isso é importante para todos nós, não só para as crianças, não só para cuidar das crianças. Mas a gente tem esse entendimento, né? Essa cultura de autoritária, isso ser considerado normal, isso é a gente normalizar que o maior, o mais forte, pode oprimir o mais fraco. Isso não acontece só entre pais, educadores e crianças, isso acontece entre homens e mulheres, isso acontece entre homens, né? O mais forte, o mais fraco, isso acontece o tempo inteiro. E tudo bem, isso daí é a regra da natureza, né? A lei da natureza, sei lá, tem gente que argumenta desse jeito. Mas a gente pode mudar isso, né? Pelo menos dentro do nosso ambiente, do nosso ciclo, a gente pode começar a mudar um pouco. E a gente pode, através do nosso exemplo, especialmente nessa ferramenta, eu já vi muita gente próxima a mim que a partir de quando começou a perceber, né, essa educação mais firme e gentil, de realmente começar a entender um pouco diferente. De começar a entender que sim, que a gente consegue colocar limite de forma muito gentil, sem ser permissivo e ainda assim tendo autoridade e ainda assim conseguindo guiar as crianças, ainda assim conseguindo ter, né, essa margem, esse limite de ação. Então, acho que uma coisa que atrapalha muito na prática é que a gente também foi muito ensinado a se importar com a opinião dos outros. Muito. Então, a gente se importa muito com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. A gente cresceu escutando isso, a gente cresceu vendo isso acontecer e a gente replica isso e a gente repete isso
E muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente acredita pra fazer porque o que o outro vai pensar, né? Então, por exemplo, o clássico exemplo, gente, tá no mercado e a tua criança começa a dar aquele show. Aquele show. Ela quer porque quer. Quem nunca, né, que passou por isso? Ela quer porque quer aquele chocolate, sei lá, salgadinho, daquela embalagem linda, porque as embalagens são lindas e são brilhantes e são interessantes e é lógico que a criança vai querer. E aí você tá firme no limite. Não, a gente não vai levar esse salgadinho. E aí a criança começa a esgoelar, cair no chão e tal. E muitas vezes, a melhor forma de acolher, se a criança não quer o abraço, se a criança não quer, dependendo da criança, a criança precisa de um tempo para expressar aquela frustração que ela tá sentindo. E às vezes tá tudo bem você ficar do lado da criança enquanto a criança tá se esperneando no chão. Lógico, você não vai deixar a criança lá horas, você não vai. Eu acho que também a gente tem que tomar cuidado com o quanto que é a liberdade que a criança precisa ter para expressar sua frustração e o quanto que a gente realmente tá atrapalhando as pessoas, enfim. Mas uma criança gritando no mercado não tá atrapalhando ninguém, ela pode estar incomodando. Mas ela não tá ali, né, enfim. Se não tá jogando todos o resto das coisas no chão, tá tudo certo. Às vezes a gente tem que deixar a criança um pouquinho ali, desafogar essa frustração toda, para que você consiga se conectar e acolher. Para que você consiga chegar perto, abraçar, enfim, respeitando esse tempo da criança. Mas quando acontece isso, o mercado inteiro começa a te olhar com aquela cara assim, nossa, mas você não vai fazer nada? Nossa, essa mãe não vai pegar essa criança? É o que a gente pensa, né? Na nossa cabeça a gente se conta essa história. Então eu acho que aqui nessa prática dessa firme e gentil, é a gente, quanto mais seguro você tá, quanto mais segura você tá em relação ao que você acredita e em relação ao que você tá fazendo, e para isso ajuda demais a gente estudar, menos essa opinião dos outros, inclusive, né, porque daí vem, mas devia fazer isso, mas como não sei o quê, vai deixar, blá blá blá, porque criança, porque não sei o quê, porque... quanto mais segura você tá, menos essas coisas vão fazer efeito em você. Menos os outros vão ser importantes, mais o que você acredita vai ser importante. Isso também, acho que prestei bastante atenção, que pra mim foi uma coisa que eu precisei mudar. E aceitar que a gente não vai agradar todo mundo. E que tá tudo bem. Porque também, lá de criança, a gente já aprende desde sempre, que tem a ver com aquele parênteses que eu fiz no último vídeo, a gente aprende que a gente tem, né? Ah, tá deixando a mamãe triste. Ah, olha lá, você fez não sei o que feliz. Olha, papai ficou bravo. A gente se sente responsável e a gente aprende a ser responsável pelo sentimento dos outros. A gente aprende que é nossa culpa, entre aspas, né? Que é a nossa responsabilidade que os outros sentem ou deixam de sentir. E isso aqui também, às vezes, eu acho que a gente tem dificuldade em aplicar essa ferramenta justamente por esse medo do julgamento dos outros, mas não é só o medo do julgamento, é o medo do que eu vou provocar nos outros de sentimento. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, quanto mais seguro a gente tá, melhor vai ficando isso, né? Mas precisa praticar. E esse negócio de você estudar, tá, você não precisa ir lá e ler todos os livros, mas assim, se informe, entenda que, tipo, não existe um jeito só de educar criança, existem vários jeitos. E quanto mais alinhado ao que você acredita, o seu jeito de educar os teus filhos for, mais segurança você vai ter. E mais autoconfiança você vai ter pra saber que você tá fazendo a coisa do jeito que você acredita. Eu acho que tem muito aqui dentro esse propósito, da gente lembrar sempre desse propósito, que isso é pro longo prazo, é para desenvolver habilidades a longo prazo, e que existe esse propósito, né? Eu tenho muito claro isso pra mim. Eu quero criar crianças melhores do que eu fui. Eu quero que elas sejam adultos melhores do que eu fui ou do que eu sou. E para isso, se a gente só fizer igual fizeram com a gente vai estar criando um mundo igual ao que a gente tem hoje. E a gente precisa, eu realmente acredito nisso, a gente precisa ajudar a construir um mundo melhor. E isso começa por nós, sim, e por como a gente está educando os nossos filhos.
E uma coisa também que a gente precisa lembrar aqui, que tem a ver, né, com o primeiro setênio, é que as crianças precisam se sentir úteis, importantes e amadas. E elas ainda não têm essa capacidade de entender que o que você... Por exemplo, você falou bravo com ela, isso quer dizer que você tá brava ali naquela hora. Elas não têm tanto essa capacidade de separar o sentimento que você tá demonstrando do que você realmente sente por ela. Eu acho até, cá entre nós, que muitos adultos também ainda não têm essa capacidade, né? A gente às vezes leva tudo muito pro lado pessoal. A pessoa, sei lá, não gostou desse trabalho que eu fiz, então, nossa, a gente invalida a gente inteiro, né? Como um todo. Acho que tem a ver, talvez, com a gente também ser um pouco infantilizado, né? Nós adultos ainda não nos individuamos totalmente. Mas, voltando à criança e à prática do firme e gentil. Então, às vezes, a gente tem que lembrar que a criança não consegue entender que quando você falou bravo com ela, ou ficou bravo, ou de alguma forma você não foi tão firme e gentil, aquilo pra ela significa que você não gosta dela. Ela entende aquilo como, né, do corpinho inteiro. Ela entende aquilo como sendo a respeito dela. E enfim, às vezes, né, nessa minha prática, o que eu percebia muito era isso, quando eu não conseguia ser firme e gentil, gerava um efeito muito forte, assim, especialmente na Júlia, dela não se sentir amada. E eu acho que tem muito a ver, pode ser que tenha a ver com a personalidade dela também, claro, mas eu acho que tem muito a ver com, desde sempre, já praticar essa educação com ela. A gente tem uma conexão muito grande e ela sente uma liberdade muito grande de falar pra mim as coisas que ela sente e pensa. E aí, então, um dia eu tinha ficado brava com ela, porque a gente já tinha deitado na cama, e a nossa regra é que depois que a mamãe conta a história, eles ficam quietinhos até dormir. E ela tava falando, se mexendo, e tava mega agitada. E eu tava meio sem paciência no dia, e eu falei meio brava com ela. E aí, quando eu falei brava com ela, e assim, não foi tipo, eu gritei horrorosa, foi horrível. Não, eu falei brava com ela, não falei firme e gentil. E ela começou a chorar. E aí eu percebi, né? Falei, puta, fui muito grossa aqui. E aí eu conversei com ela e ela conseguiu verbalizar isso pra mim. Ela falou, mamãe, quando você grita comigo, eu acho que você não me ama. E aí eu lembro sempre dessa frase. E por isso que aquela outra ferramenta que eu falei, eu te amo, a gente reforçar pra criança, relembrar da criança que apesar da gente estar colocando aquele limite, a gente ama ela. Ou apesar da gente estar falando que ela não pode fazer aquilo e que aquilo tá sendo frustrante, que ela tá indo contra o que ela queria e ela vai ficar chateada, a gente ama ela. E aí eu percebi, assim, muito claro, né, através a vivência é sempre muito maior do que a gente só ler uma coisa, né? Essa vivência pra mim dela conseguir verbalizar isso e falar, mamãe, quando você fala assim comigo, eu acho que você não me ama. E várias vezes ela fala isso, então, às vezes o Fernando, né, ele não é violento, mas às vezes ele pega eles muito rápido, assim, pra fazer uma coisa. Então, na hora de colocar o limite, ele fala, ok, firme e gentil, mas na hora de fazer, ele faz, às vezes, muito, muito ríspido ou muito brusco. E várias vezes ela fala pra mim, mamãe, eu acho que o papai não gosta de mim, porque ele me pegou muito forte no meu braço. Eles entendem desse jeito, sabe? Eu tenho certeza que não é só a Júlia que entende assim. Então, isso é bem importante a gente prestar atenção também, tá? Na hora de praticar o firme e gentil. E tem um ponto aqui que vale também, acho que um vídeo inteiro, gente. Outro ponto da prática do firme e gentil que eu acho, pra mim, é ainda um super desafio, é assim... Isso vai ser um vídeo à parte, com certeza. Não é porque a gente tá educando de forma respeitosa, não é porque a gente tá praticando ser firme e gentil que o nosso parceiro também vai fazer isso. E isso é muito difícil de lidar com essa diferença na crença ou na forma de educar dentro de uma mesma casa.
Ou não é porque você tá fazendo isso, às vezes tem gente, né, que tem avós por perto e deixa a criança muito com as avós e tal. Não é porque vocês estão fazendo isso que os avós vão fazer. E parte, eu acho, de toda essa jornada de educação respeitosa é a gente também entender e respeitar que nem todo mundo vai ter a mesma visão que a gente. E nem todo mundo vai. Não é só às vezes ter a mesma visão, às vezes até quer, mas não consegue. Então existe uma jornada pra gente conseguir se entender, se perceber, se autoeducar, para mudar padrões de comportamento e de ação, né, de reação, para parar de reagir e começar a responder. Existe muita coisa que a gente tem que fazer ali, muito querer, e nem todo mundo vai querer. E nem todo mundo vai concordar. E o mais importante, tá tudo bem. Tá tudo bem se o teu parceiro não vai exercitar o femme gentil, não vai querer educar exatamente dessa forma respeitosa, ou vai achar que isso é besteira. Não é que. Não digo tá tudo bem no sentido de tipo. Ai, tá ótimo. Não, eu sei que é ruim, eu sei que é muito ruim e eu sei que vai ter impacto nas crianças, sim. Não vamos também ser leviano aqui. Vai ter impacto, sim. Seria importante, sim, que as crianças sempre fossem tratadas com respeito, sempre fossem tratadas com firmeza e gentileza. Claro que isso é importante. Mas eu digo assim, não adianta a gente tá tentando fazer essa educação respeitosa e para isso desrespeitar o outro. Não adianta a gente querer obrigar o parceiro a fazer isso. O que acontece, e tem acontecido na minha casa, e eu escuto muita gente falar disso também, as pessoas com quem eu estudei já, os livros que eu li, muitos falam disso. O que acontece muitas vezes é que à medida que você consegue implementar essas ferramentas, você vai perceber que elas são eficazes, que elas funcionam. E elas funcionam diferente do autoritarismo, porque o autoritarismo funciona super. O pai que cria a criança para obedecer, entre aspas, né, funciona demais. Só que a criança, ela tem um medo, ela age por medo, ela não age porque ela quer colaborar. Ela age ao mesmo tempo que ela tá acuada, ao mesmo tempo que também, às vezes, ela explode. A gente começa a perceber com o tempo, porque a gente está pensando no longo prazo, essas ferramentas, elas dão resultado a longo prazo. Com o tempo, a gente começa a perceber que quem tá na casa, né, no casal, quem tá aplicando essa educação um pouco mais respeitosa, tem mais conexão com as crianças. Vai ser mais porto seguro das crianças. Vai conseguir, com menos esforço e com menos briga, as coisas que precisam ser feitas. Então, aos poucos, as crianças começam a colaborar mais com você. Começam a fazer menos birra com você. Menos birra no sentido de... Começam a gritar menos, a explodir menos. E não tem discurso maior do que o exemplo. E aí o parceiro começa a perceber que, puxa, tá funcionando. Ah, olha lá como legal, olha que ela conseguiu acalmar, né? Especialmente aqui em casa com o Arthur, por exemplo. Quanto mais você tenta suprimir o comportamento do Arthur, mais ele grita. Quando você consegue acolher ele, apesar de todo o grito que tem, e o Arthur ele é bem, assim, explosivo, quando a gente consegue acolher ele, apesar disso, ele fica bom, ele fica do bem. Então, as pessoas à sua volta começam a perceber isso. E é muito melhor e muito mais tranquilo elas perceberem isso pelo teu exemplo do que a gente nessa hora. E aqui eu fazia muito isso, às vezes eu ainda faço, ficar argumentando e falando que a pessoa tá fazendo errado por causa disso. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de ficar tendo uma pessoa que fica blá blá blá, porque eu só faço certo, porque você tá fazendo errado, porque você devia fazer aquilo, porque você devia fazer isso. E aí o que acontece que a gente acaba criando? Primeiro, conflito entre o casal. Conflito, estresse. Quando a gente tá estressado, a gente se conecta ainda menos, e daí começa tudo a ir por água abaixo. Ou, às vezes, o parceiro fica meio irritado, dependendo da pessoa, e aí, não só ele vai ser autoritário pra te atazanar e pra provar o ponto dele. Ele vai começar a fazer meio que de vingança, meio que bem típico comportamento infantil, mas somos ainda assim muito infantis em muitas coisas. Nós não somos adultos extremamente saudáveis em muitos pontos, queira a gente queira admitir ou não.
Então, assim, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar. E eu lembro muito de uma conversa que eu tive com a minha analista uma vez, trazendo isso, assim, especialmente no começo, a gente tinha muito mais divergência aqui dentro de casa, de como fazer ou como não fazer. E ela me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou, Ana, não necessariamente o casal precisa educar exatamente da mesma forma. Quando o casal tem as suas divergências, primeiro que a criança é muito esperta e logo, muito rápido, ela aprende com quem ela tá lidando. E o tipo de relação que ela tá construindo com cada pai e mãe, né? Com cada progenitor, sei lá o nome. Ela aprende, então, primeira coisa, a criança já aprende a se adequar diferente para as pessoas. Ela faz isso o tempo inteiro. Ela age diferente com a gente, com os nossos pais, com a tia da creche. A criança se adapta muito fácil. E mais que isso, ela falou, é importante para a criança, quando às vezes, não é que a gente também vai forçar isso, tá? Mas quando existe essa divergência, a criança percebe, já desde muito cedo, essa complexidade do mundo. Porque o mundo é assim, nem todo mundo vai agir igual a gente age em casa. A amiguinha, na casa da amiguinha vai ser diferente, na escola vai ser diferente, o jeito que a gente vai falar com ela. E mesmo quando é dentro de casa, ela percebe isso. E isso entra para a criança também como uma habilidade importante de aprender que o mundo é complexo. Que existem diferentes formas de se relacionar. Que existem diferentes formas de se demonstrar sentimento, afeto. Que as pessoas não são perfeitas. Que todos nós temos defeitos. Todos nós somos humanos. Então ela me contou isso e me aliviou muito essa pressão que eu sentia de que, tipo, se a gente quer educar de forma respeitosa, todo mundo tem que educar de forma respeitosa, né? A criança. E me tirou um pouco essa pressão. Mas, de novo, não é que a gente tem que desistir. Não é isso. É só que eu acho que muitas vezes não vale a pena entrar num embate por causa disso. Porque a gente não necessariamente... Não necessariamente, acho que na minoria das vezes você vai ganhar esse embate. Na minoria das vezes você vai convencer alguém a alguma coisa que ela não acredita só porque você tá falando. O teu exemplo e os resultados disso vão ser muito mais fortes do que qualquer coisa que você possa falar. Eu tô aqui falando, por exemplo, mas eu tô falando para pessoas que já estão interessadas no tema, que já querem saber. É diferente de você ficar falando para alguém que não tá afim, entendeu? Que não quer, que tá fechada ainda para isso. E não é também que a gente, enfim, tenha que super desistir disso, né? Mas esse aceitar eu acho que ajuda até na prática, porque ajuda a gente a estar melhor. Então, criar um mundo muito combinadinho também é um pouco falso, né? Então, assim, tá tudo bem. A gente não precisa desistir, mas não precisa também entrar em embates muito severos em relação a isso. Tá bom? Bom, e se você quer falar comigo, quer me contar a tua experiência, quer compartilhar alguma coisa que tá sendo fácil, que tá sendo difícil, que tá sendo igual, que tá sendo diferente, vou adorar escutar. Pode falar comigo no Instagram, @AnaFlá, Marques com Z. Tá bom? Até o próximo, então.